da energia emitida pela formação da magia. A análise mostra que a probabilidade de um corpo de consciência que reside na formação da magia é de 78,9%. A conclusão de Chip foi apresentada antes de Leilin. Um corpo de consciência. Os olhos de Leilin brilharam. Você pode compará-lo com o banco de dados e descobrir que tipo de consciência ele é, pesquisando. BIP. Não existe essa informação no banco de dados. Comparando com as memórias existentes do corpo do host, o AI-chip operado rapidamente. Segundos depois, uma nova conclusão foi mostrada a Leilin. O corpo da consciência emite uma aura que vem do plano secreto da Eternal River Plains. Determinado a ser um ser especial do próprio avião secreto. Compatibilidade com o grande portão de platina de entrada para o plano secreto. 67%. Platinum Gate. Os olhos de Leilin se arregalaram, repentinamente lembrando o portão de platina que parecia uma existência antiga, bem em frente à sede. Ondas de força espirituais incompletas foram emitidas pelo portão. Pelo que parece, receio que a porta de platina já tenha evoluído para ter sua própria inteligência. No entanto, foi removido pelos magos do Forces Garden e selado aqui. Por isso, suas ondas de força espiritual me deram uma sensação tão estranha. Leilin veio lentamente com todo o processo que levou a esse resultado. Embora não soubesse por que o Forces Garden selou a consciência da entrada do avião secreto, havia apenas algumas razões pelas quais Leilin não se incomodaria em pensar. O que ele estava mais focado era o que aconteceria com a entrada do avião secreto se sua consciência fosse destruída. Afinal, o cristal vermelho que Giant deu a ele não era um design de feitiço de abertura de lacre. Em vez disso, ele controlaria a formação da magia, assim como a consciência interna, e os destruiria juntos. Ayahuasca. Simule as consequências da destruição do corpo de consciência do plano secreto. Leilin falou em voz baixa, sua expressão sombria e terrível. BIP. Missão estabelecida. Começando a comparar com padrões de alto nível. Importando dados, o AI-chip entrou lealmente. Depois disso, o resultado foi colocado antes de Leilin, baseado em experimentos simulados e remanescentes. Se o corpo da consciência estiver danificado, a possibilidade do portão de platina ser destruído é de 79,8%. A entrada será automaticamente fechada e fechada. Outra chance de 15,2% do acontecimento oposto. A entrada então se tornará uma entrada pública e estará aberta a qualquer ser vivo. A última possibilidade de 5% tem consequências desconhecidas. Leilin, que estava lendo silenciosamente a conclusão, de repente entendeu tudo. A parte mais importante na batalha pelo plano secreto do Eternal River Plains foi a aquisição da entrada. 7 entradas foram descobertas, com 4 sendo controladas pelos magos da luz. Este controle referia-se não apenas ao exército dos magos instalado nas áreas externas, mas também a uma determinada chave que podia controlar a abertura e o fechamento da entrada. Pelo que parece, essas chaves se referem ao corpo central de consciência de cada portão. Se eu detonar essa área, há uma grande probabilidade de que a entrada do Forces Garden desapareça. Os magos escuros e claros terão então o mesmo número de entradas e não haverá desvantagens ao tentar dominar o avião secreto. Leilin poderia facilmente dizer as intenções dos magos negros. Estes magos estavam planejando destruir a entrada aqui. Ganhar o controle da entrada significava obter uma grande quantidade de terra, recursos abundantes e um grande número de tropas. Mais importante ainda, a velocidade com que os despojos de guerra eram transportados seria aumentada. Os magos da luz detinham atualmente 4 entradas. Seja em termos das áreas com radiação ou potencial poder de batalha, eles superaram os magos negros por uma larga margem. Assim, os magos negros tinham que pensar em maneiras de compensar essa desvantagem. Mesmo se este lugar não fosse destruído, ainda era necessário roubar este lugar dos magos da luz.
Eles prefeririam que este lugar se tornasse um domínio público a ser controlado pelos magos da luz. Astuto. Um plano muito, muito inteligente. Lei Lin, que fizera sentido em toda essa situação, não pôde deixar de elogiar a pessoa que fizera essa operação. No entanto, como a última peça de xadrez neste jogo, ele estava em uma posição muito difícil. Se ele destruiu o corpo de consciência agora, o portão para o plano secreto seria imediatamente danificado e talvez perdesse permanentemente suas habilidades. Isso pode ou não ser uma coisa boa. Lei Lin, que completara essa tarefa, seria muito respeitado pelos magos negros, mas os magos de luz definitivamente não o deixariam sair tão facilmente. Esta foi uma decisão que ele precisava pensar cuidadosamente. Só por um pouco de mérito, valeria a pena ofender toda a Aliança Magilight. Ainda existe uma necessidade de considerar mais. Os olhos de Lei Lin brilharam. A partir desse cristal e do momento extremamente oportuno, parece que há alguém nas sombras controlando tudo. Essa pessoa também tem que ter uma alta posição no Four Seasons Garden, ou então seria impossível para ele fazer isso. Eu tenho quase certeza de quem é. Uma vez terminada esta operação, ele será o que mais colhe benefícios. Eu posso até ser rotulado como um traidor e ser perseguido até a morte, enquanto ele terá o maior mérito por tudo. Os lábios de Lei Lin se curvaram em um sorriso frio. Desde os tempos antigos, a posição de um espião era a mais difícil. Mesmo se conseguissem, se a pessoa que instigasse a operação não estivesse disposta a amarrar as pontas soltas, o espião seria aquele que perderia mais. Além disso, comparado a um espião humilde como ele, havia outro espião com uma posição mais alta. Já estava no Four Seasons Garden há mais tempo e era uma escolha ainda mais leal. Se houvesse conflitos de interesse entre eles, quem escolheriam as 1000 mãos intrometidas? Esta foi uma pergunta retórica. Além disso, o contrato que ele assinara com a Giant só especificava que ele não poderia ajudar o Four Seasons Garden, mas a razão pela qual ele estava fazendo isso era para seu próprio benefício. Com o seu próprio desejo de obter alguns benefícios do Four Seasons Garden, era evidente que ele não iria sofrer qualquer retrocesso de ir contra os termos do contrato. Com medo de que Lei Lin não concordasse, a Giant não se atreveu a tornar as condições muito rígidas. Se as condições declarassem que ele tinha que destruir coisas específicas, então Lei Lin definitivamente investigaria mais e poderia decidir não assinar o contrato. Sater Lei Lin cerrou o punho enquanto encarava a bola azul de gelo caixa. Incontáveis pedaços de gelo caíram da bola de gelo e, imediatamente depois, inúmeras rachaduras apareceram na superfície da bola de gelo crack. Rachadura. 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 Finalmente, toda a bola de gelo azul claro rachou e, junto com ela, o cristal vermelho se dispersou em pó. Este projeto de feitiço que faria com que a formação da magia implodisse foi destruído por Lei Lin, assim mesmo. Lei Lin pensou nisso. Foi bom trair o Four Seasons Garden. No máximo, ele teria se tornado o inimigo de mais uma organização, mas destruir o portão do plano secreto significaria ofender toda a luz da Aliança Magi. O atual plano secreto da Eternal River Plains era um enorme pedaço de carne que magos negros e claros estavam esperando por uma oportunidade de engolir em seus estômagos. O portão para o avião secreto não pertencia apenas ao Four Seasons Garden, mas à inteira Aliança dos Magos. O Four Seasons Garden era apenas um dos personagens que olhariam pela entrada. No momento em que Lei Lin destruiu a entrada, todas as forças magileves perderiam sua vantagem nesta batalha. Desde os tempos antigos, destruir o sustento de uma pessoa era o mesmo que matar os próprios pais. Para os magos, o avião secreto era uma enorme mina de ouro onde se podia obter uma quantidade ilimitada de materiais de primeira qualidade. Se ele se colocasse contra os magos da luz assim, ele seria perseguido até os confins da terra e não haveria fim para isso.
Além disso, todos os poderes Magileves estariam trabalhando juntos para exterminar seu inimigo. Os perigos desta operação estavam muito acima dos tempos anteriores, quando ele reuniu espíritos e saqueou descaradamente. Na costa sul, magos leves estavam no topo. Se toda a facção Magileve estivesse contra ele, era impossível que Lei Lin continuasse vivo. Tudo que ele podia fazer era encontrar um lugar deserto e viver a vida de um eremita. Se ele tivesse conexões na escura aliança Magi, as coisas ainda estariam bem. Esta operação seria um grande ganho para o lado do Magi, e com base em sua enorme contribuição, ele teria uma vida confortável com os magos negros. Era uma pena que Lei Lin tivesse entrado nas mãos Mil-Passas e não fosse tão confiável. Caso contrário, ele não teria sido enganado em fazer isso. Além disso, ele não tinha apoio na obscura aliança Magia e sim, tinha alguns inimigos dentro. Depois de tudo, a Abyssal Moon Forest Academy era um membro da Dark Magia Alliance. Ele havia matado descaradamente o mais velho da família Lilitheu, Metallic Lunatic Marby, o que resultou em uma dívida de sangue. Depois de considerar o assunto cuidadosamente, Lei Lin concluiu que explodir o portão para o avião secreto não o beneficiaria de maneira alguma, e ele realmente se tornaria o bode expiatório. Lei Lin definitivamente não faria algo que prejudicasse seus próprios interesses. Assim, com uma última olhada no escritório de Reynolds, ele saiu impiedosamente, rumbo dentro da sede do Force Azons Garden no plano secreto da Eternal River Plain. Imensas ondas de energia e de feitiços explodindo podiam ser sentidas em todos os lugares. Misturados dentro desses sons, havia choros miseráveis e risos maníacos. O ataque dos magos negros, desta vez, foi muito feroz e eles rapidamente se dirigiram para o centro da sede. Por isso, Lei Lin encontrou poucos magos oficiais ao longo do caminho. Ninguém se incomodou em interrogá-lo também. Então toda a sua jornada foi bem tranquila. Muitos magos em capas negras liberavam livremente seus desejos sombrios, e alguns magos podiam ser vistos explodindo em chamas. As violentas chamas envolveram a área e transformaram o próspero e movimentado centro comercial em um mar de fogo. Os magos oficiais do Force Azons Garden estavam fazendo o máximo para conter os magos negros enquanto aguardavam apoio. Os magos que não tinham escolhido nenhum lado estavam por perto para olhar sem levantar um dedo, enquanto apenas alguns que estavam em boas relações com o Force Azons Garden escolheram participar da batalha. Magos eram um bando de pessoas frias, e vendo que os magos escuros e claros estavam participando de uma batalha em larga escala, a maioria dos magos presentes escolheu cuidar de sua própria pele e observar. Este foi obviamente o caso dos acólitos. Enquanto magos oficiais estavam lutando, eles nem sequer tiveram a chance de intervir. Normalmente, apenas uma onda perdida de magia de um mago oficial poderia causar um grande número de mortes. As coisas parecem um tanto caóticas. Lei Lin riu sem se importar. Embora ele estivesse usando o traje que pertencia ao Force Azons Garden, a expressão em seu rosto era muito composta e tão fria quanto gelo, como se tudo o que acontecesse aqui não tivesse nada a ver com ele. Magus Lei Lin, o que você está fazendo nesse momento? Uma figura apareceu rapidamente diante de Lei Lin. Foi Dolorin. Esse vice-líder de equipe do pelotão de defesa cortou uma figura muito triste, com suas vestes brancas rasgadas em pedaços.